Então, após a gente ter feito lá o cálculo, deixa eu voltar a questão. Pronto, depois de ter feito aqui, só voltar todas as animações. Pronto, depois de ter feito a descoberta de quem está se reduzindo e feita a sua variação do NOx e quem está se oxidando também feita a variação do NOx, a gente vai agora inverter. Se eu não me engano, lá é a terceira regrinha lá que eu coloquei no slide anterior. Então, nós vamos inverter. Esse é o segredo do balanceamento por oxirredução, certo? O que é essa inversão? O resultado aqui da variação do NOx de oxidação, que no caso é o mais 3, ele vai ser a quantidade de átomos que sofreu redução, certo? Pronto. Então, essa variação aqui vai ser a quantidade de átomo que sofreu redução. E esse 5 aqui, que era a variação do NOx de redução, vai ser a quantidade de átomos que sofreu oxidação. Ok? Quem são os elementos que sofreram oxidação? O alumínio. Então, o coeficiente que nós vamos colocar no alumínio não vai ser o mais 3, vai ser o mais 5, que nós vamos inverter. E quem foi o elemento que sofreu redução? Foi o nitrogênio. E nós vamos colocar não 3 no nitrogênio, não 5 no nitrogênio, mas sim o 3, que foi a variação do NOx de oxidação, justamente por conta da inversão. Então, tá aqui a equação. Deixa eu apagar aqui e fazer isso aqui junto com vocês para que vocês compreendam. Vou apagar aqui os coeficientes estequiométricos. Ela já estava balanceada, mas eu vou fazer aqui com vocês. Isso aqui cai no Enem, principalmente nesses vestibulares do ESF, FUNVEST, certo? Então, ó, vamos aqui. Eu vou balancear. O que é balancear? Ajustar os coeficientes. Eu dizia isso demais a vocês não podem perder esse conteúdo. Observe que a grande maioria das questões que caem no Enem e em outros vestibulares é de segundo ano, certo? Então, balanceamento, tu vai ajustar os coeficientes, tu vai deixar sempre eles iguais, tu vai balancear do lado que tu tem menos. Aí, lembrando aquela regrinha lá do macho, né? A ordem de prioridade que eu balanceio. Vou balancear agora por tentativa. Metal a metal, aí eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas vamos aqui, o alumínio, o NOx dele era mais 3, só que a gente fez uma inversão, certo? O NOx de redução do nitrogênio vai vir para o alumínio. Então, vou colocar aqui, ó, 5, certo? Beleza. E agora, o nitrogênio, que tinha o NOx mais 5, né? Mas a gente inverteu, ele vai ficar com mais 3. Por isso que a gente deixa positivo, porque não tem como deixar um coeficiente aqui menos 3, tem que ser positivo. Eu fiz a inversão, o mais 5 vai para o alumínio e o mais 3 vai para o nitrogênio. É só você inverter. Ah, mas eu não entendi isso aqui. Faça a inversão. O NOx de redução vai para o de oxidação e o NOx de oxidação vai para o redução. O alumínio estava se oxidando, ele recebeu o NOx de redução. E o nitrogênio está se reduzindo e recebeu o NOx de oxidação, certo? Isso aqui tem a ver porque se um está se oxidando, o outro está se reduzindo, o outro induz a doar esses elétrons ou fazer com que ele perca esses elétrons. Pronto, agora eu vou seguir aqui o balanceamento por tentativa, né? Eu vou seguir lá a regra do macho, certo? Então, começando pelo alumínio. Desse lado eu tenho apenas 1, desse daqui eu tenho 10, ó. 5 vezes 2 dá 10, então eu vou balancear do lado que eu tenho menos, então aqui vai ser 10, ok? Aí depois quem é o ametal, que no caso é o nitrogênio. Ele aqui eu tenho 3 e desse lado eu tenho 2, ó. Não tenho 1. É 1 vezes, é sempre o coeficiente vezes o índice. 1 vezes 2 dá 2, certo? Então, se eu colocasse 1,5 aqui, daria 3. Só que os coeficientes precisam estar inteiros. Então, eu vou colocar o 3 aqui. Deixar inteiros fazer com que eles não fiquem com números quebrados. Então, quando eu colocar o 3, 3 vezes 2 dá quanto? 6. Ah, mas ali eu tenho 3. Sim, mas você pode ajustar. Você pode modificar aqui, ó.
e ficar com 6. 6 vezes 1, que do nitrogênio dá 6. Então, tá balanceado. Depois eu tenho o Cl, ó. Lembrando que esse 6 ele vai multiplicar todos esses elementos aqui no perclorato de amônio, certo? Então, 6 vezes 1, aqui do Cl dá 6, e aqui eu só tenho 1. Aí você não pode fazer isso aqui, então eu vou botar o 6 aqui. Não, você nunca vai colocar no índice, é sempre no coeficiente estequiométrico. Então, eu vou colocar o 6 aqui, ó. 6 vezes 1 dá 6, certo? Aí, agora nós vamos para o hidrogênio. Não tenho carbono pela regra lá do macho, mas eu tenho hidrogênio. 6 vezes 4 aqui dá 24. Eu não tenho mais nenhum hidrogênio aqui para eu somar. Lembrando, se eu tivesse aqui, eu somaria as partes. Aí aqui, ó, eu tenho 6 vezes 1 dá 6, né? Eu preciso ter 24. Só que eu tenho uma outra molécula aqui que também tem hidrogênio. Se tu colocar um 9 aqui, ó, 9 vezes 2 dá quanto? Dá 18. 18 com 6 dá justamente os 24. Então, tá balanceado. Agora eu vou para o oxigênio, o último elemento. Então, 6 vezes 4 dá também 24, aqui eu não tenho nada. Aí, no lado dos produtos, eu tenho 3 aqui, só que eu tenho esses 5 aqui na frente. Sempre o índice multiplica-se com o coeficiente estequiométrico. 5 vezes 3 dá 15. Aí, aqui eu também, na água, tenho um oxigênio, então vou ter que somar as partes. 9, né? Eu tenho 1 aqui, mas lembrando que eu vou multiplicar o índice pelo coeficiente, 9 vezes 1 dá 9. 15 mais 9 dá igual a 24.